Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa grande e importante vitória do Flamengo? Agora a gente não pode esquecer da gente se cuidar, hein? E você quer tratar a calvície? A Manual é uma empresa referência no tratamento da calvície e ajuda você a deixar o seu cabelo onde deve ficar, com um tratamento simples e com segurança. Eles me enviaram alguns de seus produtos nessa embalagem bem discreta aqui, ó, e entre eles o shampoo. No site da Manual você tem um questionário, preenche esse questionário e um médico especialista, ele vai te indicar qual o melhor tratamento. Lembrando que esse tratamento serve para calvícies em estágio inicial ou avançado. E a partir do 4º mês você já começa a ver resultados significativos. É um tratamento seguro e limitado, com prescrição médica personalizado. A gente aqui no canal tem um cupom para você iniciar o seu tratamento com 40% de desconto nessa sua primeira compra, que é WGODOY. Aproveita também, pois está com frete grátis. E tanto o nosso cupom como o frete grátis, a oferta é por tempo limitado. Então corre, inicie o seu tratamento da calvície com a Manual. Link e descrição no vídeo. Tem lá o nosso cupom e você já entra para começar o seu tratamento da calvície. Se cuida. O Flamengo venceu o Fluminense e jogou muito bem, cara. O Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense, grande parte da partida, comandou completamente o jogo, dominou muito bem o jogo. E eu acho que, iniciando já o nosso papo, taticamente falando, a postura do Flamengo sem bola, diminuindo os espaços, encurtando ali as possibilidades de passe do Fluminense, contribuíram muito para isso. E, inclusive, lá para o final do vídeo, e a gente vai passar para o segundo tempo, quando tem essa queda, justamente tem uma mudança do Flamengo nesse comportamento. Então, taticamente, o Flamengo dominou completamente o Fluminense. E individualmente, individualmente ficaria um pouco mais complicado, né? Não é à toa que o Paquetá perde no Paro Ímpar pro Hércules, que o John Kennedy vence o Pedro, que todos os programas de TV colocam o Flamengo perdendo confrontos individuais. Então, assim, individualmente, era muito... Deu zebra. Meu Deus. Deu zebra individualmente. Cara, individualmente o Flamengo jogou muito bem também. Todos os jogadores do Flamengo jogaram bem, com o Pedro acima deles. O Pedro fez uma partida... Carrasco do Fluminense, lei do ex sempre aparecendo, é o 9º gol, né? O Pedro já consegue aí 9 gols agora com esses 2 sobre o Fluminense. O Pedro jogou muito bem, num conjunto que atuou muito bem também. A gente tem que destacar essa presença do Flamengo no campo do Fluminense. O Fluminense teve muita dificuldade. E o gol que o Flamengo faz, belíssimo e muito inteligente o gol do Pedro, é um efeito colateral de um Fluminense que não conseguia sair. O Fábio foi tentar dar essa bola um pouco mais longa, o Lino muito esperto, intercepta esse passe, e aí toda a inteligência, esperteza e categoria do Pedro, que domina a bola e já fica naquela. Cara, o Fábio tá fora, né? Manda e o Fábio tá no meio do caminho. Fábio tava no meio do caminho, o Flamengo abre 1-0. Roteiro ideal, tá? Você tá enfrentando um time que tá com dificuldades para sair jogando, você faz um gol nessa fase do jogo, você começa a gerar mais dúvida, o Fluminense fica todo, assim... todo atrapalhado nessa fase, e o Flamengo, mais confiança, abre o placar no início do jogo, melhor ainda. Então, assim, o cenário fica bom demais com esse belíssimo gol do Pedro no início da partida. E o Flamengo segue ali, cara. Todas as linhas de passes vão ser fechadas, o Flamengo forçando o Fluminense a sair, o Fluminense não sai, e só dá Flamengo, cara. E o Fábio faz uma defesa com o pé, no chute do Plata, que teve um desvio. Assim, já poderia o Flamengo até ter ampliado o placar se o goleiro do Fluminense não tivesse qualidade para fazer ali as defesas. O Flamengo muito bem. E quando o Flamengo, no primeiro tempo ainda, começa bom, eu vou fazer um médio, baixo, o que o Flamengo faz no segundo tempo. Eu vou fazer um bloco médio aqui, vou fechar por dentro, vamos ver o que o Fluminense consegue fazer. Não tem. Não tem jogo. O Fluminense teve muita dificuldade. O Flamengo fez, o jogo que o Flamengo fez, o Flamengo provocou uma versão do Fluminense que até então a gente não tinha visto no Campeonato Brasileiro, não. O Fluminense tem lá os seus 20 pontos, estava brigando lá pela vice-liderança. O Flamengo gerou ao Fluminense uma dificuldade que ele não tinha encontrado. Não tinha jogo por dentro. O Fluminense teve muita dificuldade, muita dificuldade. E o Flamengo começou a crescer ainda mais na partida e dominou o jogo. Muito bom jogo do Flamengo. O Flamengo fez um dos seus melhores jogos nessa temporada, sobretudo ali com o comando do Leonardo Jardim. No segundo tempo, o padrão ele vai se mantendo. Flamengo forte, marcando bem, e aí
vale a gente fazer alguns destaques individuais, né? O Paquetá, por exemplo, ele trabalhou central, né? Ali como um desses, vamos chamar assim, desses volantes, desses organizadores do Flamengo, ao lado ali do Everton Araújo, que também foi muito elogiado pelo Leonardo Jardim. O Paquetá faz um jogo, tecnicamente, acima de 90% passe. E que é uma tarefa tão importante para um cara que joga naquele passe para frente, passe para o lado, inversão, e a gente está falando acima de 90%. Todos os atributos, passe no meio, no próprio campo, passe no campo adversário, assim, criação de jogada, lançamento, a gente está falando mais de 90%. Assim, Paquetá fez um grande jogo. Agora, o Hércules é mais jogador do que ele, segundo a imprensa. O Canóbio é mais jogador, mas enfim. Então foi um jogo atípico, né, do Paquetá. Um grande jogo. Outro, Samuel Lino. O Pedro assume esse protagonismo do jogo pela partida que ele fez e pelo belíssimo gol, né? Os belíssimos gols, né? Agora o Lino, que passe do Lino, cara. Essa câmera é muito interessante, né? Pois pega ali na angulação ali do passe. Poxa, um passe no ponto futuro. O Pedro estufou lá o peito lá na segunda trave. Eu só achei um certo egoísmo, porque o passe do Lino foi aquele famoso... Aqui, ó, toma esse passe e me abraça. Faz e me abraça. O Pedro abraçou o Fábio. O Fábio ficou de cara na trave. Mas grande passe, cara. Muito boa partida também do Samuel Lino. Equilíbrio pra caramba, ajudando pra caramba. O Plata também ajudou muito lá pelo lado direito. Quando sai o Plata, o Flamengo sente, né, a saída ali do Plata. Então assim, o Flamengo e o Pedro num jogo, né, cara. O jogo do Pedro, tecnicamente falando, acertando tudo, poderia ter feito até o terceiro gol, bateu ali na trave, fez um jogo. E outra coisa, né? Um Pedro com comprometimento, um Pedro sem bola, apoiando, ajudando, correndo, desmarcando. Então, assim, Pedro muito bem também. Não é à toa que o Leonardo Jardim tem feito muitos elogios ao Pedro e vale um tema de um vídeo pra gente falar sobre o centroavante do Flamengo. E aí o Flamengo, cara, 2-0, tava ali na cara, vai ser 3, vai sair 4, vamos sair com uma goleada aí. Vamos lá. O Flamengo começou a fazer o seguinte: Fluminense, toma aqui a bola, eu vou sair rápido, eu vou sair na velocidade, eu vou acabar com o jogo. Pode vir. Teve uma queda. O Flamengo começou a dar mais espaço pro Fluminense, essa marcação agressiva, ela não funcionou. Começou a dar um pouquinho mais de espaço pro Fluminense, e aí o Leonardo Jardim vai começar a promover substituições. Os caras que vieram bem não. A galera do banco não veio bem, não. Nesse momento, o Fluminense consegue diminuir com um erro horroroso, tecnicamente, do Alexandre. Foi uma assistência do Alexandre, já no momento que parece que o Ortiz estava sentindo uma cãibra, mas mesmo se ele tivesse 100%, ele não conseguiria chegar. O jogo do Fluminense foi mais rápido, e aí o Fluminense diminuiu. 2-1, calma. Só que a entrada da galera, o Luiz Araújo não entrou bem, não deu o mesmo comprometimento pelo lado, o Carrascal não entrou bem, enfim, a galera não entrou bem. E o Carrascal, mas é mais próximo do final do jogo. O Carrascal vai fazer uma entrada no círculo central, cara. Mas assim, falta inteligência emocional pro atleta também, né, cara? Pra que ele vai dar um carrinho por trás ali no movimento de tesoura? E aí, cara, tu vai ser expulso. Aí o Flamengo perde um homem no momento que você precisa de um equilíbrio emocional, que eu me refiro também. Um equilíbrio defensivo, você tá com um jogador a menos, é clássico, o adversário sente que você não tá no seu melhor momento, começa a se empolgar. Tem a mudança do Castilho, que entra ali no centro da área ali do Flamengo, né, o centroavante do Fluminense, vai bem, faz bem ali seu papel, começa a segurar mais o pessoal, o jogo muda a sua cara ali e no final o torcedor do Flamengo fica: ganhamos, vambora! 2-1, mas que tava muito mais tranquilo e o jogo inteiro era o torcedor do Fluminense naquele drama. A gente vai tomar uma goleada pros caras aqui, né? Então o jogo deu essa mudada no final, o Flamengo ficou sem aquele gatilho, né, pra, eu vou atrair os caras, mas eu vou sair bem. Não, a galera não entrou bem, ficou sem um gatilho e aí ficou mais encurralado ali pro final. Mas, no geral, a partida foi muito positiva do Flamengo, foi muito boa. O Flamengo conseguiu pegar um time que estava muito bem no campeonato, que era o Fluminense, e começar a encurralar ele, e o time do Fluminense não viu a cor da bola em grande parte da partida. Era mais ali no finalzinho, esse aqui é até o controle, a gente vê, né? Como o Flamengo comandando e a Alice, da metade pro final ali, e esse é a falta do controle exatamente, passa pelas substituições, passa ali pela mexida, pela postura de esperar um pouquinho mais, mas o comportamento não foi do melhor sem bola, e aí o Fluminense que cresceu. A vitória foi importante demais, botou o Fluminense para trás na tabela, o São Paulo, o Bahia, da galera dos 20 pontos,
o Flamengo é o que está melhor posicionado. E tem um jogo a menos. Então isso também é muito importante. A vitória foi, cara, muito, muito boa. Eu vou fechar o vídeo por aqui, pedir para você deixar o seu like e, claro, não se esquecer, W Godoy, para você iniciar o seu tratamento na calvície lá na Manual. Lembrando que você tem esse desconto na sua primeira compra, tá bom? Grande e forte abraço, deixa o seu like, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Valeu!